continuar mantendo o nosso comércio aberto para as necessidades de todos nós, né? Mas para que isso aconteça, todos nós temos que nos cuidar, todos nós temos também que, além de nos cuidar, cuidar dos outros. Chame a atenção para quem estiver sem máscara, com delicadeza, com respeito, coloca a máscara, se cuida, aquela coisa toda. Bora lá então, a gente volta a se falar na sequência. Beijo, bom almoço, tchau, tchau. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade. Integrando a comunidade pela notícia. A apresentação, Paulo Camargo. 12 horas 30 minutos 49 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete e AM, o Jornal da Cidade. Edição desta segunda-feira, 15 de junho de 2020. O tempo é instável. Temperatura de 10 graus na Praça Oswaldo Aranha. Umidade relativa do ar de 72%. Pressão atmosférica em 1023 hectopascais. A luz está na fase minguante e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber de como fica a previsão do tempo para todo o país nesta segunda-feira. Desirê Brandi atualiza a previsão do tempo da Somar Meteorologia. A semana começa com novas áreas de instabilidade na região sul do Brasil que provocam pancadas de chuva, especialmente no interior do Rio Grande do Sul. O norte do país também recebe chuva, especialmente entre o norte do Amazonas e o estado de Roraima. Agora, numa faixa que vai do interior do Nordeste até o leste do Acre, o tempo segue seco, assim como no centro-oeste do Brasil e grande parte da região sudeste. Ainda tem um pouco de nebulosidade e chuva fraca entre o leste de Minas e o Espírito Santo. E o Nordeste tem um aumento nas condições de chuva desde o leste da Bahia até o Rio Grande do Norte por causa do avanço da frente fria. Quanto à temperatura, a máxima desta segunda-feira não passa dos 18 graus em Porto Alegre. Fica em torno dos 24 graus em Belo Horizonte e ainda chega aos 35 graus em Cuiabá e 33 graus em Teresina. Capital paulista com máxima de 24 graus neste começo de semana. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brandi. 12 horas 32 minutos 49 segundos. Temperatura na Praça Oswaldo Aranha, na casa dos 10 graus. O tempo é instável. 12 horas 32 minutos com 59 segundos. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Coordenadora Regional de Saúde fala da situação de Alegrete com relação ao coronavírus. Prefeitos realizam reunião e decidem manter a bandeira laranja nesta segunda-feira. Centro Empresarial lança nota oficial criticando nova determinação do governo estadual para a região. Campanha Agro do Bem é prorrogada até quarta-feira. Festejos Farroupilha depende de autorização do governo estadual. Estas notícias você acompanha na edição desta segunda-feira, 15 de junho, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste.
Estamos na 25ª semana do ano, de janeiro a hoje. Já passaram 166 dias, faltam 199 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje: nem toda pergunta merece resposta. Hoje é comemorado o Dia do Paleontólogo e Dia Internacional de Combate à Violência contra os Idosos. Estamos no outono, a lua é minguante, 1023 hectopascais, a pressão atmosférica 72%, a umidade relativa do ar 10 graus, a temperatura, o tempo é instável no Alegrete. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta neste São João. Cebola, quilo 13,98. Pão cacetinho, quilo 4,98. Ovos brancos e vermelhos, dúzia, 4,88. Galinhão congelado, quilo 4,48. Peito de frango congelado, quilo 5,49. Sacolão econômico, 16 itens, 84,90. Festival de limpeza a partir de 2,99. Festival de lanches a partir de 1,99. São João Rede Vivo, aproveite! Enquanto isso, no mundo das maquininhas... O quê? Se a taxa é zero, por que me cobram taxa? Aquela maquininha do malandro. Ai, ai, é. Sou glu-glu. Ai, ai, é. Glu-glu-glu. Ai, ai, é. Quem compara, não cai em pegadinha. Quem compara, vai de plano Vero Pro. É taxa baixa de verdade. Quanto mais você usa, menos paga. E não precisa nem comprar a maquininha. Peça já em sejavero.com.br. Chegou o Clube Tchê, o seu novo clube de vantagens. Faça já seu cadastro. Primeiro, acesse www.clubetchê.com.br e clique em Quero Fazer Parte. Segundo, clique em Cadastrar-se. Terceiro, preencha o formulário com seus dados pessoais. Nome, CPF e telefone. Escolha a sua cidade e uma senha. Pronto! Agora, você já tem acesso a descontos exclusivos, além de acumular pontos e trocar por prêmios. Clube Tchê, o seu novo clube de vantagens. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vacevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de alu-zinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vacevite. Venâncio Aires 85, telefone 3422 3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. O resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Tempo instável, 10 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Após avaliação com relação à incidência do coronavírus, o governo do estado passou a região da bandeira laranja para a vermelha. A coordenadora regional de saúde, Reine Tempe, disse o que implica essa mudança. Iniciamos a semana com a notícia de que migramos da bandeira laranja para a bandeira vermelha, com isso o aumento das restrições em geral para toda a população. É importante destacar da importância de ter este estudo considerado por parte de toda a população, no sentido de que nós estamos chegando, ao ápice da nossa pandemia aqui no Rio Grande do Sul e na nossa região. E vários fatores levaram com que
nós migrássemos dessa bandeira laranja para a vermelha. Nós tivemos um aumento de internação nos leitos de UTI, de síndrome respiratória aguda grave, inclusive com casos de Covid. Nós temos hoje nas UTIs 8 pacientes com Covid, ocupando então os nossos 65 leitos que nós temos de UTI adulto. E temos mais 32 pacientes internados não Covid na nossa região. Com isso, nós temos uma ocupação, né, de 40 leitos dos nossos 65, que corresponde em torno de 62% de ocupação. O que levou também essa mudança de bandeira foi, além desse aumento de internação, apesar de nós termos uma situação tranquila ainda em relação a leitos clínicos hospitalizados por Covid na nossa região. Hoje nós temos apenas 10 pacientes internados em leitos clínicos em toda a região, nos nossos 11 municípios. Mas tivemos um aumento de casos novos, bem significativo na região, somado a isso ao número de óbitos que é relacionado a óbitos por 100 mil habitantes, totalizando 10 óbitos. Os municípios com maior número de casos continuam sendo São Gabriel, com 148 casos, e Santana do Livramento, com 72 casos. O total de casos aqui na região é 336 casos e 10 óbitos. Nós temos também trabalhado muito nas questões binacionais em trabalho e ações voltadas para os dois países, agora inicialmente com o Brasil e o Uruguai. Atividades estão sendo feitas nos dois municípios, principalmente, né, Santana do Livramento e Rivera, para que a gente tome ações em conjunto nesses dois países. 12h41, 2 segundos, 10 graus de temperatura, o tempo é instável. A coordenadora regional de saúde falou da manifestação de prefeitos de todo o estado com relação à nova avaliação. Conforme disse Heili Tempe, agora depende das negociações entre governo do estado e municípios. Sim, essa foi uma manifestação que ontem eu pude ver da quase que totalidade dos nossos prefeitos da região aqui da fronteira oeste, e assistindo também a gente vê que é uma manifestação de outros prefeitos de outras localidades do estado do Rio Grande do Sul. A gente entende que os prefeitos vão procurar o governo do estado para discutir a possibilidade de permanecer na bandeira laranja ainda, porque a gente está trabalhando no sentido de aumentar os nossos leitos e a nossa oferta de leitos de UTI para atender casos graves que possam acontecer pelo aumento do número de pessoas infectadas. Então a gente entende que é uma discussão importante e necessária por parte dos prefeitos da região, e a gente vai estar acompanhando o desenrolar, né, do que vai ser determinado a partir desse contato dos prefeitos com o governo do estado. E nós, enquanto estado aqui na região, estamos fazendo hoje uma reunião do nosso COI, né, desse enfrentamento de toda essa emergência da pandemia que a gente está enfrentando, para ver algumas ações que se possa estar tomando a nível de região no que diz respeito à saúde. Heili Tempe voltou a defender o cumprimento das determinações impostas pelos governantes à população, onde o que se vê é a falta de um compromisso maior de todos, principalmente agora quando aumentam as doenças respiratórias. Com certeza. Então a gente vê o governo do estado, e não diferente dos prefeitos, de buscarem todas as medidas cabíveis. O que precisa é que a comunidade responda a essa demanda que é extremamente importante neste momento que nós vivemos, né? Chegou junto com a pandemia agora os meses de muito frio, onde problemas respiratórios também começam a aparecer de forma mais intensa. Então, eu digo, esta é uma batalha que não é vencida pelos governantes, mas sim pela postura da comunidade em geral, de buscar, né, todo o que já vem se trabalhando há muitos meses, que é a questão do distanciamento, que é a questão de não sair de casa quem não
não tem necessidade, e todos aqueles cuidados como o uso obrigatório da máscara e os cuidados de higiene das mãos. Então, a gente espera que nesses próximos dias a gente tome as medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia aqui na nossa região. Doze horas 44 minutos, 22 segundos, tempo instável, 10 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. O Centro Empresarial de Alegrete, ao tomar conhecimento da decisão do governo estadual, lançou nota onde expressa a preocupação do setor, a bandeira vermelha e os reflexos na economia do município. Começamos já no sábado à noite nos mobilizar, assim que saiu essa notícia aí, que passaríamos para a bandeira vermelha. Isso realmente nos pegou surpreso, até pelos aqueles números, né, João Luiz? Embora venha crescendo em algumas cidades os números, mas nada assim assustador que possa preocupar ou mudar um cenário assim de bandeira laranja exatamente já para vermelha, que isso inviabilizaria muitos setores de abrir o seu comércio. Isso nos pegou bastante surpresa e uma preocupação enorme, não, João Luiz? Porque assim a gente entende que a economia está voltando aos pouquinhos a funcionar, ainda de forma muito acanhada. Precisamos ainda estar muito mais focado, não desrespeitando, é claro, as normas de saúde, sempre podendo auxiliar o poder público naquilo que tiver ao nosso alcance, para poder, ainda a gente sabe, realmente a gente sabe, ouvindo tu falar aí antes, que ainda pessoas que ainda não respeitam as normas de segurança, isso a gente sabe que acontece, mas acreditamos que é uma minoria ainda. Você vê hoje nas ruas a preocupação muito grande da população, tipo, sei lá, 90% da população já usa o uso da máscara, né? Isso, para cidades de fronteira, assim, a gente vê que hoje é uma mudança bastante significativa. Claro que ainda não chegamos a um parâmetro de muita segurança ainda para a gente estar mais preocupados, mas essa bandeira nos preocupou muito. Segundo Francisco Pedroso, o dinheiro prometido pelo governo federal às micro e pequenas empresas está chegando de forma acanhada e que o empresário está se reinventando para passar pela atual crise. O nosso contato com o empresário, dia a dia, a gente sabe que o pessoal está se reinventando, né, João? Toda aquela conversa que se ouviu nas mídias aí há praticamente 90 dias, de todo esse recurso que viria a chegar até as micros e pequenas empresas, a gente vê que chegou muito pouca coisa, de uma forma muito paliativa ainda. Então a gente se preocupa muito de que forma a gente vai se reinventar. O empresário, a gente vê que vem se reinventando, vem tentando não demitir para que o problema não fique maior, e nessa linha é que temos que trabalhar mais. O Centro Empresarial elaborou uma pesquisa, em seguida a gente vai estar colocando já os dados para que nós tenha uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio. Então a preocupação é muito grande, né, João? E não se sabe até quando os prefeitos vão assegurar essa determinação do governo do Estado. O que me preocupa bastante, João Luiz, é que todos os manifestos do governo do Estado sempre vêm pelo governador e não pelo secretário de saúde, que fosse médico, que pudesse ter uma fala técnica, uma fala que viesse acontecer em tudo aquilo que no material técnico. Então nos preocupou bastante e esperamos que o governador tenha bom senso, que as nossas lideranças da região realmente tomem algumas atitudes para que a gente, no mínimo, continue com a bandeira laranja. 12 horas 48 minutos, 10 segundos, conforme disse Francisco Pedroso, a reunião do Comitê Municipal da Covid-19 deverá discutir algumas medidas de aperto na fiscalização, sem, no entanto, fechar o comércio local. Hoje vamos ter essa reunião do comitê que deve sair alguma decisão, algumas regras um pouco mais rígidas, até para o controle, a gente está mais próximo ao controle, porque só assim, se não tiver um controle mais adequado, e ainda a gente sabe que ainda não estamos no ideal, mas já melhoramos bastante. A gente sabe que eu acho que a população, parte dela está fazendo a sua parte, o empresário está fazendo a sua parte. Claro que tem
alguns excessos, mas eu acredito que é uma minoria, que isso dá para controlar. Em cima disso, temos que estar muito preocupados nessa retomada da economia. A gente sabe que a engrenagem começa a funcionar pelo empresário, empregando mais gente, movimentando o seu negócio, investindo no seu negócio. Fora disso, a gente não vê iniciativa nenhuma que possa movimentar a economia, que possa ter, no mínimo, uma injeção de valores aí para o empresário que retome as suas atividades, que realmente possa produzir mais. O anseio é esse, porque a gente sabe, né, João, que com tudo Alegrete ainda não ter um desemprego grande, uma escalada do desemprego grande. 10 graus de temperatura, tempo instável com chuva no Alegrete, 12 horas 49 minutos com 49 segundos. O prefeito de São Gabriel, Rossano Dotto Gonçalves, falou da posição dos prefeitos da região com relação à implantação da bandeira vermelha e disse da posição que será adotada pelos executivos. Nós estamos contestando a mudança de critério que ocorreu durante essa semana, sem que os municípios viessem a ser comunicados e sem que o governo do estado decretasse essa mudança de critérios. Portanto, nós definimos os 11 prefeitos da região e prefeitas de que, primeiro, queremos que o governo responda a nós alguns questionamentos que estamos fazendo. Segundo, que analise ponderações com base nos números reais, verdadeiros, quanto ao número de leitos de UTIs, ao número de leitos de hospitalização clínica, ao número efetivo de casos constatados. É uma série de quesitos que devem ser reavaliados por parte do governo, porque não conseguimos entender como uma região de 11 municípios com 10 óbitos pode receber a bandeira vermelha, enquanto apenas um município, vou citar 2 como exemplo, Lajeado com 1.100 casos e com 21 óbitos, está com bandeira amarela. Passo Fundo, com mais de 1.200 casos confirmados e com 20 óbitos, está com bandeira laranja. Então, são essas os questionamentos que estamos fazendo e as ponderações, como pode levar, né, a bandeira de laranja para vermelho numa região que tem poucos casos. E baseado naquilo que nós sempre contestamos, esse estudo que a Universidade Federal de Pelotas faz, ela está fazendo e mudando bandeira, sugerindo ao governador mudar a bandeira com base em projeções, não no efetivamente acontecido, que são os números aqui da nossa região da fronteira. Portanto, a decisão unânime é a seguinte: nós manteremos as restrições estabelecidas pela bandeira laranja, ou seja, cada município continuará mantendo o seu decreto lá da semana passada e, portanto, vamos continuar permitindo o funcionamento, comércio, prestação de serviço, com base naquelas restrições estabelecidas pela bandeira laranja decretada pelo governo do estado. Doze horas 52 minutos, 40 segundos, 10 graus de temperatura. Esse é o Jornal da Cidade. Já a Associação Saúde Rural prorrogou a campanha Agro do Bem, que objetiva arrecadar gêneros alimentícios para as famílias que estão enfrentando problemas com a pandemia. Pedro Pífero falou sobre a prorrogação. A campanha foi pelo seguinte: nós tivemos um feriado na quinta ali, né, João, e quarta e sábado, principalmente sábado, o sindicato não funciona, não tem horário ali. Aí o pessoal que pensou em entregar alguma coisa no sábado não teve como, e no domingo também. Então a gente resolveu espichar mais uns 2 dias aí, para esse pessoal que pensou ali, ou teve a ideia de contribuir no fim de semana, possa contribuir agora entre hoje e amanhã. E aí a gente vai dar mais um toque, até para quem não contribuiu ter esse tempo mais aí. Nós já tivemos um bom recurso ali no banco. Eu falei com a Carla na sexta, né? E só poucas pessoas doaram no sindicato ali. Agora no recurso no banco teve ali, tinha um saldo ali bom. Estão priorizando a cesta básica, mas claro que não é somente a cesta.
o Pileco lá, eu falei com o Nélio, o pessoal do Pileco Nobre, do fardo de arroz. Aí doou uns quantos fardos de arroz, a gente, claro, que vai montar uma cesta. Aí com o recurso que tem no banco, em vez de comprar a cesta, a gente compra os outros produtos para montar a cesta, e a gente monta. Então, a ideia seria, porque a cesta é melhor, tu entrega uma cesta, tem tudo ali já, né, João, para a família ali, o produto é cesta básica, então o básico vai ter ali. Né? Então, mas claro que a pessoa que quiser, nós tivemos doações de caixas de leite, de azeite, né? Então não tem problema, esse pessoal querendo doar, a gente monta a cesta, sem problema nenhum. O interessante é o pessoal doar ali para ajudar, até porque a ideia é boa, né? É para uma causa boa aí, o pessoal está precisando, e normalmente essas pessoas do interior não são priorizadas, ou não alcançam essas ações que são feitas na sociedade, aqui na cidade. Normalmente alcança bairros, né? E aí esquece um pouco lá do interior. E a ideia nossa é priorizar lá. 12 horas 55 minutos, 10 segundos, tempo instável, 10 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Governo do Estado é quem vai determinar se neste ano teremos ou não os festejos Farroupilha. Segundo Cléo Trindade, muitas atividades não irão acontecer devido ao coronavírus. Na verdade, quem vai determinar que se vai ter ou não vai ter os festejos Farroupilha é o governo do Estado através de um decreto juntamente com o movimento tradicionalista gaúcho. E cada município, assim como funciona os decretos que vêm. Vem um decreto do governo do Estado, que determina se é para fazer isso ou aquilo, e o município acata ou não. No meu ponto de vista, muitas coisas não irão acontecer. Mas eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, até chegar o dia 20 de setembro. Mas eu acho importante que as pessoas, às vezes, na preocupação, eu tenho que cuidar do meu cavalo, eu tenho que isso, que aquilo, que eu acho que se cuidava ou tem alguma coisa, o pessoal continua ou não, né, João? E eu acho que mais importante hoje é a questão da saúde das pessoas. Como tu disseste, tem que ter a conscientização? Tem que ter, sim. Mas o pessoal tem que entender que é importante o uso de máscara, a não aglomeração. Isso é o mais importante, né? Porque, na verdade, se a gente está fazendo a questão de prevenção do Covid-19, automaticamente todos têm que ter a consciência de que não pode ter festas, não pode ter aglomerações, não pode ter jogo de futebol, não pode ter grandes aglomerações nos bares e isso e aquilo. Só que o pessoal não tem a consciência. Mas enquanto não pegar um ente querido, não tiver numa situação difícil, o pessoal não vai se conscientizar. Porque nesse sentido, nós e a gente se soma às vezes junto, a gente não tem a consciência e a importância que é a prevenção. Então o pessoal tem que ter um pouquinho de sensibilidade, não só consigo, mas com o próximo, né? Doze horas 57 minutos, 40 segundos. Estas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta segunda-feira, 15 de junho de 2020, sempre em nome da rede Vivo de Supermercados, em 2 endereços no Alegrete. Em instantes, às 13 horas, eu trago as informações do Mensageiro Rural desta segunda-feira. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente. A
gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete.